Fala galera, para quem não me conhece, eu sou o professor Mena, sou delegado de Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro e professor de Direito em vários cursos preparatórios para concurso público. O nosso tema de hoje é o controle de constitucionalidade repressivo. E o que significa isso, né? O Brasil adotou o controle de constitucionalidade repressivo, ou seja, posterior à norma. E esse controle, ele foi criado de forma mista, ou seja, ele tem duas possibilidades, o concentrado e o difuso. Aqui, nós já vamos fazer a análise da lei, não mais do projeto de lei. Porque é importante a gente lembrar o seguinte, mesmo aquele projeto de lei que é enviado para o Congresso, é aprovado na Câmara dos Deputados, no Senado, enviado ao presidente da República, enquanto o presidente não sancionar, não assinar, ainda é projeto de lei. Então, só passa a ser lei depois de sancionado e publicado. Beleza? Então, aqui não é mais o preventivo. O preventivo é no projeto de lei, que falamos no outro vídeo. Aqui já é o repressivo. Aqui já é a lei funcionando. Então, o Brasil adotou duas formas, que é o concentrado, e o concentrado é feito diretamente no Supremo Tribunal Federal, já vamos falar já. E o difuso, também chamado por via de defesa, de exceção, controle aberto ou incidental. Então, o difuso tem várias nomenclaturas, né? Defesa, exceção, aberto ou incidental. Vamos devagar. Vamos no concentrado, né? Ele é realizado diretamente no Supremo Tribunal Federal, o guardião da Constituição Federal. Então, aqui a gente não pode perder de vista o seguinte, o parâmetro, a base de consulta, de conflito, de confronto, tem que ser a Constituição Federal. Ou seja, aquela lei ou ato normativo tem que ser comparado com a Constituição Federal. É a Constituição Federal que é o parâmetro, é aquela norma que vai ser confrontada. Beleza. Ele pode ocorrer de duas formas, né? Por ação direta de inconstitucionalidade, a ADI, ou por ação declaratória de constitucionalidade, a ADC. Vamos entender melhor. E aí eu chamo a atenção, cuidado com o examinador maligno. E aí eu lembro, o examinador, ele é maligno, ele está em casa agora pensando como ele vai fazer para te derrubar na sua prova. Então, cuidado com ele, por quê? Se o controle de constitucionalidade for de lei ou ato normativo anterior à Constituição Federal, não é feito nem por ação direta de inconstitucionalidade, ADI, nem por ADC, ação declaratória de constitucionalidade. Se a norma confrontada com a Constituição Federal for anterior à Constituição de 88, será por arguição de descumprimento de preceito fundamental, chamada de ADPF. Beleza, vamos pegar um parêntese aqui. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Mas o que é preceito fundamental? Então, a DPF está regulamentada lá na Lei 9882, de 99. Mas a lei não define o que seja preceito fundamental e ficou a cargo da doutrina. Então, vamos trazer aqui, dentre outros autores, o professor Cássio Juvenal Faria, diz o seguinte, que preceito fundamental são normas qualificadas que veiculam princípios e servem de vetores de interpretação das demais normas constitucionais, como, por exemplo, os princípios fundamentais, que está lá do artigo 1º ao 4º, os da cláusula pétrea, que está lá no 60, parágrafo 4º, os princípios constitucionais sensíveis, está lá no 34, inciso 7,
né, os que integram os direitos e garantias fundamentais e os princípios gerais da atividade econômica, que está lá no 170, dentre outros. Então, preceito fundamental, basicamente, está abrangido nisso aqui. E aí, voltamos lá, ADI e ADC. Qual é a diferença da ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória? Existe alguma diferença? Beleza, existe. Preste atenção. Na ADI, a ação direta de inconstitucionalidade, o controle é feito sobre uma lei ou ato normativo federal ou estadual. A ADC, a lei ou ato normativo só pode ser federal. Portanto, a ADC, ação declaratória de constitucionalidade, não pode ser imposta ou pedido quando for lei ou ato normativo estadual. Cuidado. E aí, beleza. Quem pode propor ação direta de inconstitucionalidade ou ação declaratória de constitucionalidade? Quem são os legitimados? Está lá no artigo 103 da Constituição Federal. E olha, cuidado na prova. Pode ser na prova discursiva, pode ser na prova oral, pode ser na prova de múltipla escolha. O rol é taxativo, também chamado de números clausos, número fechado, ou seja, são esses e mais nada, mais nenhum. O presidente da República, a mesa do Senado, a mesa da Câmara dos Deputados. Cuidado com o maligno. A mesa do Congresso não tem legitimidade para propor ADI ou ADC. Então, é mesa da Câmara e mesa do Senado. Mesa do Congresso, não pode. Continuamos legitimados. Mesa das Assembleias Legislativas dos Estados e da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Pega um parêntese aqui. O Distrito Federal, ele acumula as competências dos estados e do município. Beleza. Só que o Distrito Federal não tem município, ele não é distribuído em municípios. Então, o poder legislativo do Distrito Federal chama-se Câmara Legislativa, que é uma mistura de Câmara Municipal com Assembleia Legislativa. Então, lá no Distrito Federal, é a mesa da Câmara Legislativa, que é semelhante à Assembleia Legislativa dos Estados. Voltando. Governador dos Estados, governador do Distrito Federal. Procurador-Geral da República, o PGR. Conselho Federal da OAB. Conselho Regional da OAB não pode. A OAB em si não pode, é Conselho Federal da OAB. Partido político com representação no Congresso. Beleza, vamos lá. Basta que aquele partido tenha conseguido eleger um deputado federal ou então um senador. Basta um deputado ou então basta um senador. Não precisa ter um em cada casa. É um na Câmara ou um no Senado. Beleza? Confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Regional não pode. Beleza, então falar dos legitimados, vamos lá. O difuso, acabamos o concentrado. Olha só, gente, esse tema ele é muito extenso. É um tema para a gente falar numa aula de 3, 4 horas, 5, 6 horas. Tem espaço para falar muito, o que não cabe aqui. Então, nós estamos trazendo aqui tópicos importantes que vão ser o suficiente para você se defender numa prova de múltipla escolha, numa prova discursiva ou até mesmo numa prova oral. Você vai ter pelo menos um 5 do teu examinador maligno. O difuso, chamado, via de exceção, de defesa, aberto ou incidental, e aí incidente tanto, o controle difuso é feito no caso concreto, não mais na lei, que a lei é um comando abstrato. Então, é no caso concreto, e é feito difuso por qualquer juiz ou qualquer tribunal do Brasil. Claro,
Vamos aqui abrir um parênteses, ressalvada a competência. Então, um juiz trabalhista não pode fazer controle de constitucionalidade difuso de uma coisa criminal, de um cível que não tem a ver com o trabalhista. Então, dentro da sua área de competência, ele pode, qualquer juiz ou tribunal pode fazer o controle difuso. E aí, o importante que você precisa saber, o pedido não é a declaração de inconstitucionalidade. O pedido é, eu vou dar um exemplo depois. O fundamento, a causa de pedir a justificativa, o amparo legal, é que é a declaração de inconstitucionalidade. Então, a declaração não é o pedido. A declaração de inconstitucionalidade no controle difuso não é o pedido. O pedido é o que você pretende alcançar. O fundamento, a justificativa, que é a declaração de inconstitucionalidade daquela norma. Vamos dar um exemplo. Quando Fernando Collor assumiu como presidente, ele fez o desfavor de bloquear todos os valores que estavam depositados nos bancos. Ele confiscou o dinheiro de toda a população, pessoa física ou jurídica. Beleza, todo mundo ou muita gente foi para o judiciário. Qual era o pedido? O pedido era o desbloqueio daquele dinheiro. Mas por que eu vou pedir o juízo desbloqueio? Porque aquele ato normativo é inconstitucional. Então, o pedido, eu não estava pedindo a declaração de inconstitucionalidade. Eu estava pedindo o desbloqueio dos meus valores. Mas por quê? Em que norma, em que você ampara o teu pedido? Na inconstitucionalidade daquele ato. Continuando, Artigo 97 da Constituição Federal, também chamado de cláusula de reserva de plenário ou FUNBENT, em nada mais é essa cláusula de reserva de plenário de estabelecer um quórum de maioria absoluta de todos os ministros ou desembargadores. Por quê? Por exemplo, se é no STJ, são ministros. O STJ pode declarar inconstitucionalidade, controle difuso? Pode, mas tem que ter a maioria absoluta dos votos dos ministros. Se for, por exemplo, no TRF, Tribunal Regional Federal, tribunal, tem que ser os desembargadores. Beleza, vamos entender, pegar um gancho aqui e falar de maioria absoluta. Maioria absoluta e maioria simples é um tema também que gera uma dificuldade do estudante. Maioria absoluta é a mais da metade, ou seja, o primeiro número inteiro depois da metade de todos os membros. Então vamos lá. Se fôssemos falar da maioria absoluta do Senado, aqui esquece, vamos falar aqui a gente tem lá lei complementar, projeto de lei, etc., que tem maioria absoluta. Maioria absoluta seria o primeiro número inteiro acima da metade dos 81 senadores. Então, como o Senado é número ímpar, não tem como você falar que a metade mais um está errado. Por quê? Metade de 81 é 40,5. Então, metade mais 1, 41,5. Tem meio de senador? Não tem. Então, é o primeiro número inteiro depois da metade. Então, maioria absoluta do Senado, como tem 81 senadores, seria 41 senadores. O primeiro número inteiro depois da metade. A metade é 40,5, então, primeiro número inteiro é 41. Então, maioria absoluta é o primeiro número inteiro depois da metade, você pega a metade. Ótimo. Qual é o próximo número inteiro? Então, o Senado, 81. Qual é a metade? 40,5. Não tem meio senador. Então, metade mais 1 seria 41,5. Mas não tem meio senador, você ia ficar no limbo e ia perder o ponto. Então, pega a metade, 40,5.
Qual é o próximo número inteiro acima da metade? 41. 41 é a maioria absoluta. E a maioria relativa? Maioria relativa é a maioria, é o primeiro número inteiro depois da metade dos presentes. Então vamos imaginar que um projeto de lei fosse votado no Senado e lá na sessão estivesse presente 60 senadores. Dos 81, 21 faltaram. Só tem 60. Metade de 60, 30. Primeiro número inteiro depois da metade, 31. 31 senadores já poderia aprovar com maioria relativa. Beleza? Vamos adiante. A cláusula de reserva de plenário gerou no Supremo a súmula vinculante número 10, que fala o seguinte: viola a cláusula de reserva de plenário, lá no artigo 97, a decisão de órgão fracionário do tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo, afasta a incidência no todo em parte. Então, mesmo que reconheça a inconstitucionalidade de parte do ato normativo, da lei ou ato normativo, tem que ser a maioria absoluta. Certo? Então, ainda que não reconheça a integralidade, mas reconheça uma parte, se reconheceu e declarou inconstitucionalidade, ainda que de uma parte, tem que ter a reserva de plenário, tem que ser maioria absoluta. E aí uma jurisprudência interessante do STF. Cláusula de reserva do plenário não se aplica às turmas do STF. Lembrando, o STF tem 11 ministros e é composto por 2 turmas. Cada turma tem 5. 5 na primeira turma, 5 na segunda turma. O presidente fica sobrando. Ele não compõe as turmas quando é presidente. Então, se um recurso extraordinário, chegar ao Supremo, e aí esse recurso vai ser julgado num controle difuso, esse controle difuso, quando feito pelo Supremo, pelas turmas do Supremo, não se submete à cláusula de reserva de plenário do 97. E isso foi objeto de prova lá do Ministério Público Federal em 2011. Pode cair de novo? Pode, com certeza. E as turmas recursais do juizado especial? Não se aplica a cláusula de reserva de plenário. Por quê? Porque, embora seja um órgão recursal, não é um tribunal. É turma recursal, não é um tribunal. Então, a interpretação que se tem, a jurisprudência que se tem é: turma recursal não se submete à cláusula de reserva de plenário do 97. Importante, a declaração de inconstitucionalidade no controle difuso somente se aplica às partes, é interparte. E o efeito é retroativo. Beleza, mas vamos lá. Qual é a diferença dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do controle concentrado para o controle difuso? Beleza? Isso é importante, preste atenção. Quando é no controle concentrado, os efeitos são erga omnes, ou seja, para todos, passando a lei autonormativa a não produzir mais nenhum efeito. Fica comigo. E no controle difuso? Como regra, é interparte, ou seja, apenas entre as partes daquele processo. E aí, como regra, o STF, que declarou inconstitucionalidade no controle difuso, vai enviar essa decisão para o Senado vai publicar uma resolução suspendendo a execução no todo ou em parte daquela lei declarada inconstitucional, conforme está no 5210, que diz o seguinte: 5210, compete ao Senado suspender a execução no todo ou em parte de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF. Fica comigo, vem um pulo do gato. Mutação constitucional, jurisprudência do STF. O STF adotou a chamada
transcendência dos motivos determinantes da sentença, do controle difuso, abstrativização do controle difuso ou objetivação do controle difuso, em que o STF entende que ele apenas deve comunicar ao Senado para que o Senado dê publicidade, cumprindo o 5210, ou seja, o Senado não precisa publicar mais a resolução. Basta que o Senado publique a decisão do Supremo declarando inconstitucionalidade daquela lei, definitivamente, no controle difuso. No controle concentrado não tem o 5210. Controle concentrado é feito erga omnes. Controle difuso feito pelo Supremo, 5210. Mas a nova interpretação do STF é no sentido de que o Senado vai publicar no Diário Oficial, na parte que compete ao Senado, a publicação dos atos do Senado, a decisão do Supremo declarando a lei inconstitucional, com efeitos erga omnes para todos. Beleza, galera? Ó, o meu YouTube é prof.mena. Me siga lá, se inscreva no canal, dê lá o seu sininho, o seu like, coloque lá o que você quer estudar, né? O meu Instagram é @prof.mena. Eu espero ter ajudado. Desejo a vocês boa sorte, bons estudos. Nos vemos no próximo vídeo.